Olá, tudo bem? Eu sou o Davi Lemos e desejo ter com você um momento com Deus. Vamos orar? Senhor Deus, estás nos céus, como é bom mais uma vez estarmos aqui junto a Ti, Pai. É bem verdade que nós precisamos dessa comunhão contigo, pois a Tua presença é o nosso combustível para nos mantermos firmes à aliança firmada contigo, firmes no propósito que nós desejamos ser contigo, Pai, fazendo aquilo que te agrada e fugindo das tentações que o inimigo tenta colocar adiante de nós. Perdoa os nossos pecados, dá-nos o teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de hoje é bem interessante. Nós vamos falar sobre leão que ruge. E aí, você já viu algum leão de perto? Já visitou algum zoológico ou talvez um circo que apresentava ali um leão? Hoje nós vamos falar sobre o leão. A Bíblia fala de leão? Sim. Abra comigo a sua Bíblia aí no livro de 1 Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 8 e 9, que diz assim, ó: Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais ao de vocês. Olha que interessante. A Bíblia ela faz uma comparação a Satanás como um leão que está rugindo, pronto para nos devorar. Não sei se você lembra, mas há muitos anos atrás saiu nos noticiários uma matéria muito triste. Foi instalado um circo no ambiente ali de um shopping center, numa cidade de Pernambuco. E aí lá, infelizmente, aconteceu uma fatalidade. Tinha ali em exposição alguns animais, e um deles era um leão. O pai levou o seu filho e a história conta que a criança ficou, de certo modo, entusiasmada e admirada com a imagem do leão. O problema é que as grades que continham o animal feroz tinham o espaço suficiente para a criança passar. E aí, num vacilo, num desleixo, numa falta de atenção, o leão avançou contra aquela criança, puxou ela para dentro e ali ela, de certo modo, foi despedaçada por 4 leões. Essa história é real e também é real a realidade que eu e você estamos, de certo modo, vulneráveis aos ataques de Satanás. Davi, como assim? Vou te dizer. Existem duas maneiras, para ser mais específico, que Satanás pode nos atacar. Como é? Vou lhe explicar. A primeira maneira é por meio de engano, certo? Desde o início, ali, quando ele começou o diálogo com a mulher, por exemplo, ele já foi mesclando a verdade com mentira, ou seja, se utilizando do engano para desviar o caminho correto da raça humana. Essa é uma das formas que ele utiliza para atacar o povo de Deus. E ele tem utilizado, como eu falei, desde o princípio, o engano. Mentiras envolvidas em meias verdades, até com um semblante um pouco de bondade, mas na verdade com intenções maléficas. O segundo meio que Satanás utiliza para nos atacar é por meio de perseguição. E talvez você já tenha sofrido algum tipo de perseguição. Talvez pela família, no trabalho, na rua, na vizinhança, nas redes sociais, algum tipo de perseguição. É bem verdade que esse meio, com o passar do tempo, vai se intensificando cada vez mais. Ele utiliza o meio da perseguição normalmente quando o meio da mentira ou do engano não está surtindo efeito. E aí ele vai para o lado violento. A gente vê isso claramente no progresso da igreja cristã. Tantas pessoas morreram por amor à palavra de Deus, por amor a Jesus, por amor ao cristianismo. E Satanás se aproveitou de pessoas para poder atacar o povo de Deus.
A gente, quando se depara com esse tipo de realidade, fica um pouco preocupado. Nossa, eu estou em perigo. O que é que eu devo fazer então? O versículo 9 disse, deu a receita, o segredo de como a gente fugir desse leão feroz que está rugindo, pronto para nos despedaçar. A resposta é, nós precisamos estar com Deus, na presença de Deus, buscando a Deus constantemente, pois Ele é quem nos guarda, Ele é o nosso protetor. Eu gosto de um salmo que eu não lembro exatamente como é que está escrito, mas eu vou usar minhas palavras, talvez você lembre, que diz o seguinte, que o Senhor é a nossa rocha, o nosso refúgio, Ele nos protege, Ele é vigilante constantemente, o guarda de Israel não dorme, e vários textos falando sobre a respeito da disposição que Deus está a cada um de nós para nos proteger contra os ataques de Satanás. Mas para que isso aconteça, é preciso que eu e você busquemos a presença de Deus. Tá certo? Então, chegamos a mais um fim do nosso momento com Deus. Que Papai do Céu te abençoe no dia de hoje. Não se esqueça, se você for atacado pelo leão que ruge, a saber, Satanás, corra para perto do seu Pai, a saber, Jesus Cristo, que Ele vai te proteger. Tá bom? Nosso encontro está marcado para amanhã. Eu conto com a sua presença aqui. Isso se Jesus não voltar. Se ele não voltar, a gente vai ter um momento com Deus. Mas se ele voltar, a gente vai estar na presença dele face a face. Até a próxima. Tchau, tchau.